E aí, seus marmota, beleza? Vamos fazer mais um videozinho aí da nossa série de aulas. Hoje nós vamos falar sobre reprodução da violência e desigualdade social. Esse é um tema um pouco complicado na nossa realidade aqui, porque as pessoas, muito baseadas em senso comum, costumam ficar aí repetindo um monte de preconceitos, um monte de baboseira. E hoje nessa aula a gente vai descobrir qual é a realidade, né? O ponto de vista científico por trás disso. Quando a gente vai falar de violência, a gente tem que iniciar pela questão da vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? Eu vou ler para vocês um trecho, tá? E depois eu vou explicar. Por vulnerabilidade social, podemos entender o resultado negativo da relação entre a disponibilidade de recursos materiais ou simbólicos dos indivíduos e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provém do Estado, do mercado e da sociedade civil. Ou seja, vulnerabilidade social é quando a pessoa não tem condição de ter acesso a esses bens materiais e simbólicos. Tá? Então o Estado fornece bens materiais e simbólicos. Como assim? A gente fala bens simbólicos, a gente está falando, não esqueçam, conhecimento, cultura, informação. E se a pessoa não tem acesso ao conhecimento, cultura e informação, nem aos bens materiais, né, grana, moradia e tudo mais, ela está em situação de vulnerabilidade social. Tá? E quanto maior a situação de vulnerabilidade dela, maior a chance de exclusão que ela sofre. Não é automático. Uma pessoa que está sofrendo vulnerabilidade social, né, que está numa situação de vulnerabilidade social, não necessariamente ela está sofrendo exclusão. Tá? Mas, quanto maior, mais próximo, tá, de acontecer. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quanto mais vulnerabilidade, maior a chance de exclusão. Não é automático. Então eu estou repetindo isso para ficar bem claro para vocês, porque o senso comum preconceituoso que a gente está vendo bastante em sociedade costuma colocar como algo automático, e não é. Não é porque a pessoa está em vulnerabilidade social que ela está excluída, e não é porque a pessoa é pobre que ela passa por violência, que ela é violenta. Por exemplo, a Índia, que também tem uma taxa de pobreza gigante, né? E tem muito mais pessoas que o Brasil, tem 1 bilhão de habitantes, né? 5 vezes mais que o Brasil, não tem uma taxa de violência igual a nossa hoje aqui. Então vejam bem, por que eu estou comparando esses números? Para você perceber que se a pobreza fosse a causa da violência, a Índia seria super violenta. Né? E se você for comparar índices, não é como a gente. Então o que será que causa essa violência? A pobreza tem a ver, porque está ligado com a questão da vulnerabilidade social. A pessoa pobre, em situação de vulnerabilidade social, ela está exposta à exclusão e à violência. Ela está exposta. Tá? Mas vai entrar um fator importantíssimo aí, no caso do Brasil, que é o quê? É a nossa história e a nossa cultura, como ela foi construída. Lá nos primeiros vídeos a gente fala que a história é uma construção, que a cultura é uma construção histórica e social. Então, ao longo da nossa história, de séculos aí de escravidão, tá? A gente construiu uma cultura, uma forma de pensar, uma forma de olhar as questões e ter valores, né? Julgar as coisas como certo ou errado, baseada nisso. Então você começa a julgar, isso é certo, isso é errado, baseado na sua cultura. E essa cultura que você usa para julgar, essa cultura. Deixa eu dar um exemplo bem claro aí. Há umas décadas atrás aí, né, não vou dizer a minha idade, mas aqui na minha cidade o departamento de água, DAE, na sua casa pode ser Sabesp, não sei, começou a trocar os hidrômetros, né, que conta lá o consumo de água nas casas, e cobrando uma fortuna e mandando automaticamente a cobrança para as pessoas, né? E não tinha previsão em lei, não tinha lei que autorizasse isso, não tinha nada. Simplesmente os caras puseram na cabeça, sei lá se queriam levantar o caixa do DAE, e começaram a fazer isso. E aí
as pessoas dos bairros periféricos simplesmente estavam pagando e não sabia do direito, não sabia que era proibido esse tipo de cobrança, né? Esse tipo de atitude. Então, teve um movimento aí, e aí entraram na justiça para poder parar com essa cobrança, tá? Então, veja bem, uma pessoa, se não tivesse essa iniciativa desse grupo, de uma pessoa de fazer esse movimento para parar com essa cobrança, as pessoas estariam pagando e não teriam a quem recorrer. E pagando caro, estavam cobrando bem caro. Então, a pessoa que não tem acesso a esse bem simbólico, ao conhecimento e tudo mais, ela não sabe o caminho, o que ela pode, o que ela não pode, e o caminho para ela fazer as coisas pararem. A injustiça parar, né? Mas como eu disse, o senso comum costuma colocar as duas como conectadas. E não são conectadas, tá? Os fatores de geração e reprodução da violência na nossa sociedade, elas são bem anteriores à situação de vulnerabilidade social. Como assim? Eu acabei de dar um exemplo de uma pessoa analfabeta como em situação de vulnerabilidade social. Hoje no Brasil, ela estaria em situação de vulnerabilidade. Se você pega o Brasil em 1800 e tanto, 70% da população era analfabeta. 80%. A grande maioria. As formas ali de recorrer, tinha problemas com injustiça? Tinha. Não estou dizendo que não era injusto. Tinha questões que as pessoas, por ser analfabetas, não conseguiam resolver? Tinha, muito. Mas eu estou mostrando que a exigência hoje de saber ler e escrever é muito maior do que naquela época. Assim como, por exemplo, e obviamente, né, a falta de energia elétrica pesa hoje muito mais do que naquela época, né? Então, no início ali da distribuição de energia elétrica, da invenção da energia elétrica, pouca gente tinha. Isso não fazia uma pessoa ser classificada como pobre ou rica, excluída ou não, né? Hoje se vê. Então, antes da gente definir o que torna a pessoa vulnerável hoje, já vem uma situação de reprodução da desigualdade e da violência. Bom, as relações históricas entre grupos e classes sociais, nossos aqui, é uma relação de conflito e dominação ao longo dos séculos aí. Então, essa relação histórica bem conflituosa e de violência construiu essa cultura, né? Esses valores que a gente usa hoje para interagir entre a gente e para julgar as coisas. E para julgar, que eu digo assim, isso é bom ou é ruim? Isso é certo ou é errado? O candidato tal tá falando tal coisa, isso é certo ou errado? Você acaba apoiando o certo ou errado baseado nesses preconceitos, nessas coisas que vêm lá de trás, sem perceber. Então vejam bem, como essa história pesa, e essa história é a geradora do panorama que a gente tem de desigualdade e violência hoje. Então a gente consegue identificar aí que tem um processo sistemático de exclusão ao longo da nossa história, e esse processo é baseado na violência e na dominação, tá? E qual que é a medida dele? Como é que ele seleciona quem que está sendo excluído ou não? A classe social, a cor, a moradia, tá? A sua casa, como ela é, a forma dela ser construída e tudo mais, o local, o bairro que mora. Então vejam bem, a moradia, a postura da pessoa, né? Como que ela se posta diante dos outros, também é um fator de seleção, de quem é excluído ou não. A gente falou isso na questão da identidade, construção, papéis sociais, tá? O modo de falar também, o sotaque, os erros gramaticais. É por isso que o professor enche tanto o saco de vocês na escola, ou deveria encher, né? Para falar a gramática correta, tá? A norma culta. Por quê? Porque é um fator de exclusão, é um fator que ameaça
né, o seu bem-estar social. Então, é tentar equilibrar um pouco, diminuir esse fator. Tudo bem? Então, só repassando, como a gente vai falando, tem que dar uma repassada. Nossa cultura, construída ao longo dos séculos, de pobreza, discriminação, escravidão, né? Construiu essa cultura, essa forma de pensar. E as pessoas hoje recebem essa cultura e acabam avaliando os outros a partir disso. E esses critérios de cor, classe social, modo de falar, são os elementos de julgamento aí e exclusão. Com o fim da escravidão, a galera foi posta para a rua. As ruas do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, foram lotando de gente, de ex-escravos, sem formação, nessa cultura aí de discriminação da cor, né, desse grupo social, e vai para uma cidade grande ali que não vai absorver os trabalhadores. Vai ficar todo mundo ali para a rua tentando descobrir como sobreviver. E aí começa uma onda aí, desde a Inglaterra, né, com o capitalismo sendo desenvolvido, instalado nos lugares ali, de criminalizar a ociosidade. O que é isso? Quando você está sem ter o que fazer, está desempregado, você passa a ser taxado de vagabundo e vira crime isso, tá? E aí as pessoas nessa situação vão apanhar da polícia e ser presas por causa disso, né? Então veja bem, quem que vai se tornar o alvo principal da polícia por vadiagem, por esse tipo de crime? É óbvio que a população que foi liberta, os escravos e descendentes de escravos, tá? A população negra no Brasil. Então, é construído essa forma de repressão social que o Estado patrocina, porque as elites olham para esse pessoal, criou-se no imaginário delas, que esse pessoal tá aí, por que não vai carpir um terreno? Já ouviram esse tipo de frase? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Simples, né? Tem um monte de gente querendo pagar para você carpir terreno, e carpir terreno é uma coisa que dá muita grana, é uma coisa vai acabar com o problema do mundo, bota todo mundo para carpir terreno, não é verdade? Então, a elite da época olha para essa turma que está sem emprego, fala, é vagabundo, esse pessoal aí é violento, a gente tem que reprimir, tá? E aí as camadas mais pobres começam a ser reprimidas. E aí esse imaginário aí de quem pertence a esse grupo social é vagabundo, logo é criminoso, ele vai perdurar até hoje. Então você pega moradores de rua, de bairro periférico ou favela, e são vistos hoje como foco de criminalidade. A população pobre passa a ser foco, né, considerada foco. Olha, a violência vem daí. Todo mundo que participa desse grupo passa a ser suspeito a princípio. Então aquela história que a lei diz que todo mundo é igual perante a lei e ninguém pode ser... todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não vale para esse grupo social. Lá todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Tá? Principalmente homem, jovem e negro. Você olha as estatísticas de prisão, de morte, tudo que está ligado a esse universo aí de crime e violência está envolvendo a população negra. E não é porque eles são violentos e porque eles são pobres, não. É porque foi montado uma cultura e um aparato de repressão que bota eles automaticamente como foco. Tá bom? Então, as razões... tem que deixar bem claro que as razões da violência policial ela faz parte dessa cultura. O policial aqui, a instituição polícia é construída aqui, na nossa cultura, tá? Então, aquele cara que vai servir como policial, ele cresceu nessa cultura.
a instituição que foi construída nessa cultura. Então é óbvio que ela vai refletir essa cultura. Tá? Só que ela é mais profunda, mais complexa do que você falar, tem que mudar então a instituição. Porque não é só isso. A interação, a forma como os cidadãos, as pessoas interagem com a polícia, também vai determinar isso. Tá? Eu não estou falando assim a forma de você tratar mal a polícia, ela vai te tratar mal. Não é isso. A questão é que o cidadão, ele começa a exigir da polícia certos procedimentos, ele começa a naturalizar e legitimar certos procedimentos, e se a polícia não faz, vai falar o quê? Não, olha só, não trabalha, é por isso que tem tanto vagabundo. É por isso que o crime tá como tá, a polícia não mete bala. Tá entendendo? Então, cria essa cultura, esse ponto de vista, esse valor, e as pessoas começam a julgar e começam a exigir que a polícia haja assim. Então, o eleitor, o cidadão, né? Os familiares daquele policial, todo mundo em volta está exigindo isso. E é óbvio, quem vai fazer a lei, quem vai fazer executar a lei, o governador, o coronel, o comandante, todo mundo que está ali botando ordem de cima para baixo, também está olhando dessa forma. Tá? Também está cobrando isso do policial lá na ponta. Então precisa de uma mudança ali do sistema. Não é bater em um ponto só no soldado que está na rua, achando que ele vai mudar a situação. E não é falando, o governador que está mandando, eu não estou passando pano para ninguém, mas não é só falar que é culpa do governador. Porque se ele vai lá e manda fazer diferente, todo aquele conjunto de cidadãos ali que pensa que esse é o trabalho da polícia, vai começar a virar contra, vai exigir que se faça. Então, olha só, a violência exigida pelas instituições de segurança pública sobre determinados segmentos da população é um desenvolvimento de processos mais amplos de identificação e atribuição de categorias e classificações a determinados grupos. Então, esse processo de identificar e atribuir a classificação, esse cara é suspeito, esse cara é criminoso ou não, esse cara é rico, é gente boa, é cidadão de bem, é branco, né? Isso aí passa por um processo anterior à criação da polícia, é anterior à criação das nossas leis, tá? E ele não segue critérios técnicos de identificação. Não é assim, tem muita gente que acredita cegamente que o policial ele tá lá e ele tem todos os critérios para identificar. Não, ele tem experiência, óbvio, mas não é só isso. O comportamento suspeito também é identificado muitas vezes por causa do preconceito, por causa dessa cultura, tá? E ele próprio é vítima disso, o próprio policial muitas vezes é vítima disso. Então, quando a gente fala no vídeo passado sobre não cidadania, sobre essa questão de negar direitos às pessoas, ela parte dali a questão da violência, né? A não cidadania, ela gera violência, não é somente com relação aos delitos e as suspeitas, tá? O cara que está numa situação de não cidadania, ele não está numa situação só em que ele vai tomar porrada, tiro e vai ser roubado na rua. Não é só esse tipo de violência que ela gera, tá? Ela contribui para a reprodução da violência a partir do momento em que se é negada a condição de sobrevivência. E esse tipo de violência, muitas vezes ela é uma forma mais sutil do que essa que eu falei, de ser roubado, de tomar tiro. Ela é muito mais sutil, tá? Porque ela está na forma como as pessoas interagem no dia a dia. Aquele preconceitozinho velado nas palavras no dia a dia, tá? De excluir, diminuir a pessoa por causa da cor, por causa do cabelo, por causa da moradia. Isso é violência. Então, cotidianamente, você vai... Porque, como eu disse, ela está ligada àquela construção histórica e como as pessoas interagem no dia a dia. Então, quando as pessoas interagem entre si, interagem com as instituições, a polícia no caso, né? Está permeada de violência, está permeada do valor, da cultura da violência.
Aí que entra a questão da cultura da violência, e que a violência gera violência e tudo mais. Beleza? Espero que tenha ficado clara a explicação aqui. Muito obrigado aí por assistir o nosso videozinho e ajuda a compartilhar, porque a gente precisa dar uma melhorada nessa qualidade aqui dos cidadãos, beleza?